A história começa em uma cidade, onde nela tinha um baiano dormindo. Enquanto ele dormia, uma voz começou a chamar, pedindo para Masuda se levantar por um momento. Ele abre os olhos, mas volta a dormir. A entidade pergunta se Masuda está ouvindo, e ele diz que sim. A entidade questiona se ele não iria se arrepender de não ouvir o que ela disse. Mas Masuda apenas fala que não quer trabalhar. A entidade se pergunta se era melhor procurar outra pessoa, mas está sem tempo para isso. Ela faz Masuda ser capaz de entender outros idiomas. Então chega a hora, a entidade fala que Masuda vai para um mundo que tem magia. Entretanto, a sua civilização não era bem desenvolvida. Masuda diz que quer só ir para casa, mas a entidade apenas o deseja boa sorte. Então tem um clarão forte. Enquanto Masuda abria os olhos, escuta uma voz, dizendo que gastou muito só para invocar um peixe pequeno. Masuda pensa que aquelas eram belas pernas. Ele se pergunta se ela tiraria aquelas botas, e que queria ver ela usando meia longa ou curta. Mas o mais importante, Masuda pergunta se poderia voltar a Mimir. Isso assusta a garota, que grita dizendo que ele falou. Ela tenta ameaçar o Masuda, mas ele só ignora, e pergunta onde estão os pais dela, e que queria voltar para casa. A garota fala que não era uma criança, que ele foi convocado para uma masmorra, e que iria fazer Masuda trabalhar igual a um brasileiro médio. A garota ordena que ele se levante e mate os bandidos que estão lá fora, e já tinha gastado 1000 de DP, e ao menos ele tinha que ser forte. Masuda apenas fala que iria escutar o que ela tem a dizer. A garota diz que por ele saber falar ao menos era inteligente. Então explica que lá era o núcleo da masmorra, e desse lugar, ela conseguia dar ordens para a masmorra. Masuda pergunta se ela era tipo um mestre da masmorra. A garota fica impressionada dele saber disso, e que naquela masmorra não tinha mestre. Entretanto, ela pode ser considerada da mestra. Então Masuda se lembra que ela chamou os humanos de peixe pequeno e questiona se ela não era uma. A garota fala que não era, e só estava transformada numa figura humana. Quando Masuda iria questionar, ela corta dizendo para ele a chamar de mestre e não apenas de você. Então Masuda pergunta o nome dela. Ela diz que era Masmorra número 695, e Masuda nomeia de Roger Rococo. Isso a deixa feliz. Masuda explica que o nome dela era muito complicado, e se apresenta como Masuda Queima, e pede para que apenas o chame de São Paulino. Rococo tenta pronunciar o nome dele, e na hora que ele iria falar, a masmorra avisa que Masuda foi estabelecido como mestre da masmorra. Isso deixa Rococo em choque. Ela diz que isso não era possível. Então entra em desespero tentando desfazer isso. Masuda pede para ela se acalmar, mas apenas manda ela calar a boca. Então do nada Rococo fica no modo mudo. Isso deixa Masuda e Rococo confusos. Ele pensa que ela ficou em silêncio, e entende que, por ser o mestre da masmorra, suas ordens eram absolutas, e questiona se encontrou a vida perfeita para um baiano. Masuda pensa que nunca mais iria trabalhar, só iria empurrar tudo para loirinha, e viveria uma vida de baiano. Entretanto, enquanto pensava que era uma maneira horrível de pensar, diz a palavra menu, que realmente abre uma tela, e deixando-o impressionado. Enquanto passava pelos catálogos, o menu avisa que ele pode usar o DP para gerenciar a masmorra, invocar monstros, entre outras coisas. Masuda nota que Rococo tá dando um olhar de muita irritação para ele, então Masuda só faz um carinho na cabeça dela, enquanto debocha dizendo que ela não assusta ele, e que Rococo era mais fofa ainda quando estava calada. Ela tenta gritar, mas não sai som. Masuda pensa como está a masmorra, e libera Rococo para que ela possa falar. Ela pronuncia vários xingamentos, até perceber que pode falar de novo. Masuda, em um tom de ironia, finge que não escutou e afirma que, de qualquer jeito, ele virou o mestre. Rococo pede para ela cancelar, e Masuda pergunta por quê. Ela diz que era a melhor e exige que Masuda obedeça. Masuda pensa que a pequena loirinha está com raiva dele, com os olhos cheios de lágrimas e um rosto corado. Isso era problema, mas pensa que entende ela. Masuda acaba pensando alto e chama ela de idiota. Rococo pergunta quem ele tá chamando de idiota. Masuda questiona por que ela o invocou. Rococo diz que era para tornar ele um monstro da masmorra. Masuda então diz que se obedecer ela, terá que lutar várias vezes, até que ele falhasse e morresse, e que ele morreria mesmo se não falhasse.
por isso que não podia passar a autoridade para ela, porque gostava de dormir, mas não queria dormir por toda a eternidade. Rokuko diz que ele parece fraco e que entendia. Então Masuda decide averiguar a situação da masmorra. Ele vê bandidos na sala principal e pergunta o motivo deles estarem lá. Rokuko diz que o núcleo só tem efeito dentro da masmorra. Masuda pensa que a situação tá tensa e pergunta o que acontece com o mestre se o núcleo quebrar. Rokuko apenas fala que ele vai de Vasco, isso deixa Masuda em choque. Rokuko diz que tudo bem o mestre morrer, já que o núcleo vai ficar a salvo. Masuda fala que ela disse que suas vidas eram interligadas, então por que só ele iria morrer? Mas Rokuko fala para ele não se preocupar, afinal os bandidos estão há 10 dias ali e não quebraram o núcleo. Ela explica que se ele for no menu, clicar em monitor, irá poder ver o interior da masmorra. Então aparece um telão e dele é mostrado os bandidos dormindo. Rokuko fala que, enquanto tiver invasores, eles irão ganhar DP. Então Masuda pensa que depois de juntar o DP que economizou e somar com o DP que farmou nesses 10 dias, Rokuko fez uma invocação de monstro e dessa invocação saiu ele. Rokuko pergunta por que ele não era um dragão e Masuda diz que ela esperava demais, que ela poderia ter invocado um Goblin. Masuda pensa que um Goblin custava 20 de DP, então era normal ela esperar algo 50 vezes mais forte. Rokuko diz que a recuperação era com base no DP e até sua forma gastava DP. Masuda pergunta se ela poderia ficar na sua forma, que não gasta DP. E Rokuko se transforma na sua forma de criança, onde eles economizariam 10 de DP por dia. Masuda pensa que preferiria seu visual anterior, mas parece que ele tem um fetiche por pés. Então diz que já decidiu e resolve voltar a dormir. Rokuko pergunta sobre os bandidos, mas Masuda só ignora. Passa para o segundo dia, Masuda despertar de novo, dizendo que precisava comprar um Photon, até perceber que Rokuko estava o encarando. Ele pergunta quanto tempo dormiu, e ela grita que foram 9 horas. Masuda decide beber água. Quando abre o menu, percebe que o DP tinha aumentado de 0 para 34. Ele pergunta se tem um horário para chegarem e questiona que horas são. Rokuko grita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Brincadeira, ela grita que eram 8 da manhã. Masuda agradece e manda toda vez que terminar de falar soltar um gemido. Isso faz Rokuko gritar para ele não brincar com ela. Masuda entende que, pelo menos o dia e o ano eram iguais aos da Terra. Ele olha no monitor e vê que só tem um bandido. Rokuko então diz para derrotarem ele e invoca um Goblin. Isso pega Masuda de surpresa. Enquanto Rokuko comemora, Masuda só dá um cascudo. Ela pergunta o que ele pensa que está fazendo e o que ele faria se ela quebrasse. Masuda fala para ela não gastar os DP dele desse jeito. Rokuko tenta contrariar falando que eram dela, mas ele fala que são dele e se ela tocar, vai comer capim pela raiz. Rokuko se desculpa. Enquanto encarava o Goblin, Masuda diz para mostrar o terreno. No telão é mostrado que eles estão na montanha Tsuya, que a masmorra era considerada só uma caverna e tinha uma cidade no pé da montanha. Enquanto Masuda pensava, Rokuko questiona se eles não podem matar os bandidos. Masuda diz que ainda não se garantem no X1, que iriam precisar de 10 Goblins para matar um deles, e meio que eles estão pobres. Masuda explica que quer economizar e diz que se os bandidos vissem um Goblin sair, iriam quebrar o núcleo. Rokuko fala que não tinha pensado nisso, mas Masuda apenas diz que ela era burra. No meio do papo, a barriga dele ronca. Masuda pergunta se tem comida, e Rokuko invoca comida. No dia 3, Masuda descobre o motivo deles não quebrarem o núcleo. Era porque os bandidos usavam como travesseiro aquecedor. Rokuko com lágrimas diz que pelo menos ganhavam DP. Masuda se questiona se deve fazer algo. Rokuko sugere invocar algum bicho e atacar eles, já que ela não os perdoaria e os transformaria em queijo suíço. Masuda a chama de idiota, explicando que estão em menor número e que se ela não tivesse desperdiçado o DP, mas Rokuko rebate dizendo que ele comprou o Photon. Rokuko pergunta o que ele vai fazer. Masuda apenas fala que ela vai ver e pergunta se ela sabe escrever. Corta a cena e vamos para os bandidos. Eles percebem que tem um baú dentro da caverna
Eles decidem abrir e descobrem um capacete com algo escrito. Um dos bandidos lê e explica que era um presente por derrotarem os goblins. Cuco grita de um lado pro outro, questionando por que tinham que recompensar eles, e Masuda fala que agora atingiram pobreza 2. Rokuko então pergunta por que fez isso, e se não era melhor invocar alguns goblins. Masuda fala que depois deles falharem e ser morto, melhor não. Então Rokuko percebe que ele planejou tirar os DP dela e o chama de traidor. Masuda pede para ela se acalmar, já que vão matar eles em breve. Rokuko pergunta como. Ele fala que vai explicar melhor amanhã, e vai dormir com a mente leve, já que já deu o like e se inscreveu no canal. No dia 4, ele acorda. Rokuko diz que ele dormiu o dia todo, e pergunta se ele não se cansa disso. Masuda apenas diz nunca. Rokuko diz que queria uma explicação, mas fala para ele olhar os DP. Quando ele confere, vê que aumentaram, e pergunta o que aconteceu. Rokuko fala que apareceram aventureiros, mas os bandidos mataram facilmente e que eles empurraram os corpos para ela absolver. Rokuko pergunta se isso tem reva com a carta, mas Masuda ignora, falando que eles trabalharam duro e que eram para aproveitar os DP. Rokuko questiona se ele vê os humanos como DP. Masuda ignora de novo, dizendo que vai criar novas salas. Rokuko questiona por que ele espadandia para fora. E ele diz que ela vai ficar feliz em saber que está conectado a uma sala de goblins. Masuda diz que ela sempre pede para invocar goblins. Então ela era uma amante de goblins, que queria ter um harém deles para a servirem. Ela diz que não pensa nisso, mas Masuda diz que não vai julgar ela, já que cada um tem seus próprios gostos. Rokuko grita que cara de compreensão era aquela. Masuda fala que não tem problema, já que ele tinha fetiche por pés. Rokuko pergunta o que ele queria dizer com aquilo. Então chegamos no dia 5, Masuda pensa no que vai fazer sobre o saneamento e a alimentação. Enquanto invoca pão e água, ele pensa que come 3 vezes por dia e que pode escolher 3 sabores. Já o saneamento, bem, não tinha o que fazer, ele cagava num canto para a masmorra absolver. Isso não deixava Rokuko muito feliz, já que ela tinha seu coração literalmente cagado. Então ele percebe que não toma banho desde que foi invocado. Ele olha pro Goblin e questiona como ele era tão limpo. Rokuko diz que ela usou magia de limpeza. A Masuda lembra que está em um mundo de fantasia. Ele pergunta se Rokuko pode fazer nele, mas ela pergunta se mestres precisavam disso. Masuda apenas vira as costas dizendo que ela colocaria os goblins em primeiro, por causa do fetiche dela, mas Rokuko diz que não era nada disso, e que apenas não sabia que mestres precisavam de limpeza, e manda ele mesmo usar. Masuda pergunta se precisava de algo especial, mas ela fala que até os bandidos sabem usar, e que a sensação era igual a de usar o menu, e ele utiliza. Rokuko fala que, para usar magia, só precisava de poder mágico e imaginação. Entretanto, para usar feitiços mais fortes, eram necessários pergaminhos. Ele pergunta se eram aqueles de papel. Rokuko pergunta se não tinha no catálogo. Ele vê vários, mas um chama a sua atenção, que era o de criar golem, mas pensa que tinha o mesmo preço do travesseiro celestial. No dia 9, Rokuko avisa que os bandidos estão lutando contra aventureiros. Masuda acha aquilo tudo muito brutal, mas diz que é um bom momento para explicar seu plano para matar os bandidos. Ele fala que os aventureiros enviados para investigar o desaparecimento dos outros eram mais fortes, mas os bandidos não iam deixar ninguém que encontrou a caverna sair vivo. Então eles vão matar eles, aí aventureiros mais fortes serão enviados, em um ciclo infinito, de exorcizar o aventureiro, que nunca vai acabar. Rokuko pergunta o que era pão de melão, e come um dizendo que era gostoso. Masuda questiona que ela consegue comer. Kuko afirma que consegue, e pergunta se ele tinha mais pão. Masuda diz que existem vários tipos de pão, mas eles têm que economizar. Rokuko fica empolgada por saber que existem vários tipos de pão, e diz que não tem problema gastar um pouco, já que tinham 2.000 de DP. O olhar dela deixa Masuda preocupado. Rokuko tenta debater falando que ele gasta com comida e travesseiro. Então por que ela não podia? Mas Masuda afirma que ela só gastaria com os goblins. Rokuko diz que o goblins não tem nada a ver com isso. Isso deixa Masuda chocado em saber que ele tinha um nome. Masuda fala que Goblin é apenas um vagabundo,
que mais parecia um animal de estimação. Rokuko diz que, se ele se empenhar, pode fazer qualquer coisa e chama o Gobbi para confirmar. Mas ele só queria comer. Masuda liga o foda-se e diz que eles têm que melhorar a qualidade de vida. Então vai deixar ela gastar só um pouco. Então Rokuko pede para ele comprar mais pão, mas ele pergunta se ela não tem que comprar um que ela goste. Mas Rokuko diz nunca tinha pães iguais àquele. Então decide 3 tipos de pão. Algo chama a atenção de Masuda, que compra um pão e pergunta para Rokuko o que ela acha que é. Ela diz que é um pão e ele fala que o nome desse pão era pão de feijão vermelho e pede para ela comer. Rokuko diz que é muito bom. Masuda pede para ela abrir o menu e pergunta se apareceu algo novo. Rokuko fala que o pão apareceu no seu menu e que não sabia que isso poderia acontecer. Masuda manda ela invocar mais um pão igual àquele. Rokuko então invoca logo 3. Masuda pega um pão e abre ele no meio. Então Masuda entende que o menu era uma loja de coisas que a pessoa conhece e que, se ela não saber, não irá aparecer no menu. Rokuko pensa que ele está encarando ela, então pergunta se pode comer o pão. Masuda diz que sim, mas ela tem que racionar nesses 4 dias e que tem que dividir com o Gobbi. Rokuko não quer, mas Masuda manda ela dividir. Então no dia 11, Masuda explica que os bandidos trouxeram 19 pessoas. Ele fala que agora o número total deles eram de 29. Rokuko diz que as novas pessoas eram escravos. Masuda questiona como ela sabia disso só de olhar. Então algo chama a sua atenção. No meio dos escravos tem uma garota com orelhas de cachorro usando coleira.